Amém? Bom, fica à vontade, tá bom? Faça aquilo que o Senhor Deus colocar no coração. Aleluia. Vamos sentar os irmãos, Nossa Senhora. Amém. Amém, irmãos. Que bom que você está aqui. Que Glória a bom que você veio. Glória a Deus, aleluia. Somos gratos ao bom Deus pela oportunidade. Eu gostaria de aproveitar o seu momento de estar em pé, de reverência. Abre a tua Bíblia, Salmo de número 73. Glória a Deus. Salmo de número 73, nós vamos fazer menção a alguns versículos. Salmo de número 73. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Salmo de número 73. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. A Bíblia diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Aleluia. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até se saciar. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, já teria traído os meus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Versículo de número 17: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós estamos diante do Salmo de número 73, que é uma composição da família de Asaf. Historicamente falando, o Salmo 73, a sua autoria é destinada a Asaf, mas haja visto que Asaf não escreveu sozinho. Sua família ajudou na escritura, na hora de escrever o Salmo de 73. Quando nós lemos o Salmo de número 73, nós vamos compreender que é um homem, Asaf, servo do Deus vivo. E ele escreve esse salmo e a gente vê na entrelinhas que ele está passando por um processo difícil. Existe uma amargura nas palavras do salmista, porque ele começa a comparar a sua vida
o salmista começa a olhar por cima do muro e achar que a grama do vizinho ela é mais verde. Ele começa a observar que lá fora os ímpios prosperam. Quando nós olhamos para esse momento da vida do salmista, logo a gente vai ver que em algum momento da nossa vida nós também fazemos a mesma coisa. Quem nunca olhou para fora e viu que o mundo prospera mais do que nós? Quem nunca olhou para o vizinho e viu que talvez ele possui coisas maiores do que nós e ele não serve a Deus? Ele é ímpio, ele tem uma vida regrada, quem sabe a bebedeira, quem sabe regrada a idolatria, as coisas banais que são tudo contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Muitas vezes a gente olha por cima do muro e observa que parece ser que a grama do vizinho ela é mais verde do que a nossa grama. Quando Asaf faz essa comparação, ele cria dentro dele, nós podemos dizer, uma crise existencial, porque ele começa a olhar para aquilo que os homens maus têm. Ele diz que esses homens estão prosperando grandemente. Ele diz que esses homens levantam as suas vozes contra o céu e dizem palavras de maldição e não acontece nada com eles. Ao ponto dele dizer, se eu pensar em falar as mesmas palavras, eu já teria traído toda a minha geração. Asaf está se comparando às pessoas que estão lá fora. E quando eu observo as palavras de Asaf, eu observo que todas as vezes que nós olhamos para o lado de fora, todas as vezes que nós nos comparamos com aqueles que não servem a Deus, vai trazer a nós uma crise existencial, uma crise espiritual, e quem sabe ao mesmo tempo nós vamos pensar em desistir. Por quê? Porque o versículo de número 2 que nós lemos, Asaf está dizendo, os meus pés quase tropeçaram. Em outras traduções está assim, os meus pés quase desviaram. Percebe que Asaf, ao olhar para a situação do ímpio, ele sentiu o desejo de desviar da presença de Deus. Ele está dizendo, quase desviei, quase que os meus pés eles se resbalaram. E na sua precipitação, ele vai pensar, não vale mais a pena servir a Deus. Dentro desse sentimento, versículo 13, quando ele olha para ele, a gente vê que os ímpios parece que vivem melhor que a gente. E nessa precipitação de Asaf, ele está dizendo, não tem como, tudo que eu vivi foi apenas por viver. Qual é o valor que eu tenho por ter me mantido puro? Qual é o valor que eu tenho por ter mantido a minha mão longe do sangue inocente? Aleluia. Qual é o valor que eu tenho por tentar servir a Deus e fazer as coisas certas? Em algum momento da vida nós pensamos, veja bem, tem dias que a gente acorda com esse complexo de inferioridade. Tem dia que a gente vai para o trabalho pensando exatamente acerca do que Asaf está pensando. Está dizendo, não vale a pena servir ao Senhor para ter uma vida como eu tenho. Não vale a pena servir ao Senhor para andar de carro velho. Não vale a pena servir ao Senhor para trabalhar no campo que eu trabalho, porque o ímpio tem um trabalho melhor que eu, o ímpio tem um carro melhor que eu, o ímpio tem uma casa boa, não paga aluguel, parece que está tudo bem com ele. Todo final de semana eu vejo, eles estão fazendo churrasco, eles estão bebendo, eles estão se embriagando, eles estão fazendo alguma coisa. Agora eu, crente,
servo do Deus Altíssimo. E aí vem uma forma que nós chegamos diante de Deus, na nossa amargura, é querer questionar o Criador, e a gente bate no peito e diz: eu, dizimista, participante das campanhas de oração, eu que vou a todos os cultos da igreja durante a semana, não tenho nada, vivo triste, vivo abatido, e isso traz para dentro de nós. Como eu disse, essa crise existencial que começa a nos corroer por dentro, que faz que às vezes a gente já não tem mais a mesma vontade de vir para o mundo, que faz com que a gente não tenha mais vontade de servir na igreja, de participar das coisas da igreja. E quando a gente vai ver esta palavra, mesmo diante desta dor, mesmo quebrado, mesmo amargurado, mesmo sem saída, a Bíblia diz no versículo de número 17, que ele entra no santuário de Deus. Mesmo tanto da forma que está, com o coração abatido, com a alma angustiada, ele vai entrar no santuário de Deus. E no santuário de Deus é onde Deus se revela para as almas. E quando Deus se revela para o homem, há uma mudança de atitude. Toda vez que Deus se revela para o homem muda a sua atitude. Asaf vai mudar a sua mentalidade. Asaf vai mudar o seu comportamento. Asaf vai mudar a sua maneira de pensar. Asaf vai mudar a sua maneira de olhar a vida. Por quê, Adriano? Porque Asaf resolveu entrar no santuário de Deus. O santuário de Deus, o santuário do Altíssimo, traz mudança de vida. Perceba, se você fazer quem sabe um pensamento reflexivo esta noite, você já vai compreender o que o Espírito Santo está falando aqui. Você vai perceber o que tu era, mas no dia que você entrou nesse santuário, entregou a tua vida já começou a tomar rumos diferentes, transformações diferentes, mentalidade diferente. Se antes tu pensava como ímpio, hoje você pensa como um crente. Se antes você pensava como alguém abominável, hoje você pensa como alguém que está na presença de um Deus que tudo pode. O santuário tem o poder de transformar a vida. O santuário tem o poder de trazer a mudança de caráter. Aleluia. Deus vai mudar a mente dele. Por que vai mudar? Porque ele diz assim: entrei no santuário e entendi. O que antes Asaf não entendia, no santuário agora é mais claro. No santuário agora é mais fácil de entender. E essa mudança de mentalidade vai fazer com que ele comece a observar o futuro daqueles que são ímpios. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a nossa maneira de olhar as coisas é apenas olhar para aquilo que aparenta ser. A gente tem o costume de julgar as pessoas pela maneira que veste, por aquilo que tem. A gente julga as pessoas por aquilo que aparenta. Talvez tenha alguém aqui essa noite que olhe para a tua vida, olhe para a vida do irmão que está vestido bonito, está com roupa nova, está bonitão, está galante, está de carro novo, está de casa nova. Estão olhando a aparência, mas não sabem as angústias, as dores, as aflições da alma que tu passa ao longo da vida. Porque a vida nos proporciona isso. Não é um mar de rosa, é um sofrimento às vezes que nos acompanha. E o próprio Jesus disse a nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
fácil, nada vai ser belo, vai ter luta, vai ter prova, vai ter aflição. Eu venci. Aleluia. A gente vai ver que agora Asaf, ele está com a sua mente sarada, mas as feridas continuam na alma. Aleluia. A mente dele está sarada, o pensamento dele está sarado, mas a sua alma ainda tem feridas. Versículo de número 21. Quando o meu coração estava amargurado, eu no íntimo, eu sentia inveja. Irmão, nós estamos falando de um homem temente a Deus. Nós estamos falando de um salmista, de um homem que está reconhecendo diante de Deus aquilo que sente. Eu sentia inveja. Por vezes, de vez em quando, nosso coração é tentado a essas coisas. E aquilo que é uma observação passa a ser um sentimento de inveja. Quando nós não tratamos a nossa alma, quando nós não tratamos o nosso coração, esse sentimento vem. E talvez o que o ímpio tem, para nós já vem um sentimento de inveja. E aí eu percebo que dentro dessa inveja vem acompanhada de uma dor insuportável, porque ele está dizendo que estava amargurado, amargura na alma dele. Quando chega no versículo de número 26, ele está falando dele mesmo: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. É alguém falando de si mesmo, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Quando a gente vai ver o coração do homem na sua totalidade, no seu interior, dentro do seu espírito, a gente vai compreender que nós somos um único ser que não precisa abrir a boca para falar com o seu Criador, porque dentro do nosso coração a gente consegue ter uma conexão com o nosso Deus, e essa conexão com o nosso Deus que traz para nós uma mudança de vida. É essa conexão com o nosso Deus que faz com que a gente olhe para dentro de nós. E aí eu percebo que ele chega a uma conclusão de que dentro dele nada está bem. Sabe o que o Espírito Santo está falando com alguém nessa noite? Que tem momento da nossa vida que a gente precisa se humilhar e reconhecer, olhar para dentro de nós, entender: não estamos bem, não estamos bem. Eu preciso ser sincero diante do meu Deus e dizer: eu não estou bem. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa por esta porta maquiado. Eu não estou falando apenas de uma maquiagem que essas mulheres usam, não é apenas um pó para disfarçar, não é apenas um batom nos lábios para ficar mais bonita. A maquiagem que muitas vezes nós colocamos no rosto para passar por esta porta é um coração dilacerado, amargurado, entristecido, angustiado, mas que rasga um sorriso amarelo para cumprimentar o irmão com a paz do Senhor e dizer que está tudo bem, mas no íntimo o coração está acabado, angustiado. O irmão está olhando e vendo um sorriso, mas tem um Deus lá no céu que está vendo a alma. Ele não está bem, ele diz isso: dentro de mim estou amargurado. Isso que a Bíblia diz, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios acerca da Santa Ceia. Paulo, em um determinado momento, diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Paulo está dizendo: antes de vocês tocarem naquilo que é sagrado, dá uma olhadinha dentro de vocês, para ver se vocês não estão maquiando alguma coisa, para ver se vocês não estão escondendo alguma coisa antes de participar da ceia. E isso serve para a nossa vida em todo o tempo.
Às vezes a gente vem para a igreja meio que arrastado, meio que forçado, chega aqui, dá um sorriso amarelo, participa da programação da igreja. Dentro de nós tem um vazio existencial. Há dores que ninguém pode curar por nós. Há um vazio existencial muito grande. De que tamanho? Eu digo, o vazio existencial que existe dentro de nós às vezes é do tamanho de Jesus, é muito grande, porque só Ele que pode preencher, é só Ele que pode restaurar, é só Ele que pode trazer. Aleluia! Aleluia! Quando a gente olha para essas palavras, nós encontramos Asaf precisando de uma cura, precisando de um milagre, precisando que algo dentro dele mudasse. Talvez a gente olhe para dentro de nós essa noite e perceba, cada um de nós, que nós não estamos bem. Sabe o que é Deus dizendo para nós essa noite? Quando a gente olha para nós e reconhece que a gente não está bem, é Deus sinalizando para mim e para você que eu e você não somos super-homens, que você não é a Mulher Maravilha, que você não é feito de ferro, não é feito de aço. Debaixo dessa carcaça existe um ser humano dotado de falhas, de imperfeições, que tem amargura na alma e que precisa da ajuda do Criador. Aleluia! Asaf, diante disso, ele coloca para fora, ele se preocupou em ficar bem, ele está reconhecendo que ele precisa colocar isso para fora, e aí ele está dizendo em outras palavras: eu vou ser verdadeiro, eu vou colocar isso para fora. É interessante que às vezes a gente precisa fazer isso. Você olha a palavra, você vê um homem chamado Davi, rei, um homem talvez respeitado, um homem que dentro talvez dessa riqueza desse mundo, ele era grande, ele era poderoso aos olhos do mundo. Mas esse homem um dia, e a maioria dos seus salmos é assim, ele chega diante de Deus para escrever, e ele vai escrever: tenha misericórdia de mim. Salmo número 6, versículo 2, ele diz: tenha misericórdia de mim, sou fraco, estou me alimentando das minhas próprias lágrimas. Sabe o que Davi está dizendo para o Criador dele? Ele está dizendo: eu estou tão fraco, e a minha situação ela é está tão terrorista, a minha situação, que eu não tenho mais tempo de comer, eu choro dia e noite, e é das minhas lágrimas que eu estou me alimentando. Quando eu olho para essa palavra de Davi, eu observo que Davi tinha tudo para ser feliz, Davi tinha riquezas, homens ao seu comando, poderia escolher, quem sabe, qualquer coisa dessa terra para se alegrar, mas dentro de Davi está faltando alguma coisa, e ele está dizendo: Senhor, eu estou fraco. Se Davi passou por isso, quem somos nós para não passar? E aí eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus no Getsemane orando com medo, e ele diz ao Pai: Pai, a minha alma está triste, eu estou com medo, se for possível, passa de mim esse cálice. É o próprio Jesus dizendo: eu estou atemorizado, eu não sei o que vai acontecer, passa de mim esse cálice. Mas ele diz: contudo, que seja feita a sua vontade. Ele estava com medo, e aí eu olho para a palavra de Deus e vejo outros homens que passam pelo mesmo momento que Asaf está passando. Aleluia! Paulo vai dizer: eu sei o que é passar necessidade. Aleluia! Paulo vai dizer: abatido sim, destruído. Ele coloca para fora, ele coloca diante de Deus a sua situação. Paulo passa por
terrores ao longo da sua vida. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Efésios que Paulo está dentro de uma prisão, de uma cadeia, e a Bíblia vai dizer que ele escreve a carta à igreja em Efésio. E essa igreja, ela está passando por um processo difícil. A fé dos irmãos está fraca. Eles estão precisando ser fortalecidos. A fé da igreja em Éfeso, ela está praticamente abalada. Paulo está dentro de uma cadeia e ele vai escrever uma carta a esses irmãos dizendo: por esta causa eu me coloco de joelho. Perceba que Paulo não está pedindo a Deus em oração de joelho algo para o anjo vir livrar ele da prisão, não. Paulo não está pedindo a Deus para que alguém possa soltar ele da cadeia, não. Ele está dentro de um lugar apertado e preso, mas a oração de joelho dele é: Senhor, fortalece a sua igreja. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para ti: eu vou te fortalecer. Mas o que eu faço? Coloca para fora. Coloca isso para fora. Fala ao Senhor. Às vezes a gente precisa gritar, reconhecer que não está bem. A gente precisa entender que o nosso coração desfalece. E essa ideia de desfalecer é a ideia de quase desmaiar com as coisas que acontecem. Quando isso acontecer, não se desespere, não fique preocupado. Jesus também sentiu essas coisas, Asaf também sentiu essas coisas, Paulo também sentiu essas coisas. Você observa Jesus no caminho do volta, sentiu cansaço, sentiu fraqueza, ao ponto de Simão Sirineu ter que ajudá-lo a chegar ao caminho, levou a cruz a ele. Mesmo assim, ele não desistiu. Eu entendo, irmãos, que há momentos da nossa vida em que a dor vem, que o desespero vem, e a gente quer olhar o que o vizinho tem, o que o vizinho faz, mas a gente tem que compreender e aprender algo importante com Asaf. Eu posso até, quem sabe, observar o que o mundo faz, mas eu também não tenho que compreender que eu não posso sair da presença. Que presença é essa? É o santuário que Asaf está falando, é estar diante de Deus, porque o santuário vai revelar para Asaf aquilo que ele não estava vendo. Asaf vai começar a ver agora a derrota e o fim dos ímpios, porque ele estava vendo talvez só a parte boa da história, mas ele vai perceber que a vida do ímpio é uma vida passageira, que não tem salvação, que não tem solução, que qualquer coisa que acontece vai morrer e vai levar essas coisas. O santuário está revelando para Asaf coisas que ele não conhecia. O santuário está revelando para Asaf coisas que ele não via. Eu tenho uma palavra profética para a igreja essa noite. Quer ver além daquilo que você está vivendo? Quer ver além dessas suas dores? Quer ver além dessa tua amargura? Quer ver além dessa tua tribulação? Entra no santuário, porque no santuário tem revelação da parte de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo da nossa vida com Deus, irmãos, não é a nossa velocidade, mas é a nossa perseverança. É perseverar no meio do momento de aflição, de dor, está doendo, está gemendo, continua indo. Está sofrendo, continua indo, não deixe de ir. Quando eu digo isso, eu digo assim no sentido de ir ao santuário. E qual é o santuário? O santuário é representado pela igreja. O texto que acontecer na tua vida, não deixe de participar do culto, não deixe de vir adorar ao Senhor, não deixe de vir exaltar o Senhor, porque o Deus que te ama, o Deus que te abençoa, Ele já proveu o bendito Espírito Santo para te ajudar, para te fortalecer. Aleluia. Não tema, porque não é você que escreve a tua história, não é você que escreve além daquilo que a tua ótica está vendo, é Deus que sabe tudo, é Deus que vê tudo. Você está vendo o ímpio prosperar, você está vendo os homens maus prosperar, mas o que Deus tem visto para você é coisa muito mais além do que o ímpio tem, é coisa muito mais além do que o mundo tem. Ele tem coisas grandes e poderosas e Ele te fortalece aqui essa noite e diz para você essa noite não ficar amargurado, enxugar as tuas lágrimas, que Ele vai estar te abençoando no nome de Jesus.
Eu quero finalizar a minha palavra para a igreja essa noite dizendo: às vezes a grama do vizinho parece que é mais verde, mas não é. A gente tem coisas às nossas voltas, à nossa volta, que a gente quer riqueza para nós e a gente não observa. A gente tem que parar de olhar e fazer comparação com o mundo, com as pessoas. Deus já nos deu o melhor dessa terra, que é viver na presença dele. O que o mundo faz, o que deixa de fazer, é problema deles. Nós sabemos que nós servimos a um Deus que um dia, e esse dia está chegando, vai vir buscar a igreja, e nós iremos morar em um lugar onde o ímpio não sabe o valor que tem. Não é comparado com a glória que existe aqui, não é comparado com aquilo que o ímpio tem, mas aquilo que está preparado para nós, é aquilo que a Bíblia diz, que os olhos não viram, o coração não ouviu, não subiu, no ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado. Tem coisa grande da parte de Deus para a tua vida. Recebe essa palavra essa noite no nome de Jesus. Eu oro por você, digo: Pai, nós oramos nesse momento mediante a tua palavra ministrada. Eu oro por a tua igreja agora, Senhor, e peço para que o bendito Espírito Santo venha trazer força, arrancar a amargura, arrancar a dor, e que nós não venhamos olhar, Senhor, para o ímpio, que nós não venhamos olhar para fora do santuário, porque é aqui dentro do santuário que tem revelação, é aqui dentro do santuário que tem poder, é aqui dentro do santuário que tem graça, é aqui dentro do santuário que o Senhor dá a resposta daquilo que nós viemos buscar. Abençoa a tua igreja de forma geral, abençoa o teu povo mediante esta palavra, e que eles possam ser fortificados pelo Espírito de Deus, que eles possam ser fortificados pelo Espírito Santo, e que a tua presença seja sobre a nossa vida nesta noite, Pai. Eu te louvo, e que esta palavra possa ser, meu Deus, ministrada ao coração da tua igreja através do bendito Espírito Santo. Assim eu oro no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida ricamente e abundantemente em nome de Jesus. Glória a Deus.